Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 114.800 dólares americanos, com uma pequena valorização nas últimas 24 horas de 0,7%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está experimentando uma valorização um pouquinho maior, uma valorização na ordem de 3,4%, com cada unidade nesse instante em 3.600 dólares americanos. A gente consegue ver que do último episódio, de sexta-feira para cá, por exemplo, todas as criptomoedas estão com um valor mais baixo do que naquele momento, apesar de estarem experimentando uma valorização ao longo desse último dia. O motivo disso foi uma venda, um mercado bastante volátil ao longo da última sexta-feira. A gente teve tanto dados da guerra tarifária, da trade war envolvendo os Estados Unidos e diversos outros países do mundo sendo divulgados, como a gente também teve alguns índices macroeconômicos da economia americana sendo revelados. E isso naturalmente fez com que todo o mercado financeiro, o cripto e o tradicional, se agitasse um pouco. Os investidores mais temerosos venderam buscando liquidez. A gente conseguiu ver isso claramente no ETF de Bitcoin Spot. Na última sexta-feira, a gente teve um outflow que apagou todos os ganhos que a semana estava tendo. Na última sexta-feira, a gente teve um outflow, a gente teve uma venda de 7.245 unidades de Bitcoin. Uma venda bastante considerável. Isso, sem sombra de dúvida, foi um dos fatores que levaram o preço do BTC ao longo da última sexta-feira e ao longo do último final de semana a corrigirem. E a gente teve também, inclusive, uma saída no ETF de Ether Spot, interrompendo um ciclo de 20 dias consecutivos de inflow. Na última sexta-feira, a gente teve um outflow de 41.200 unidades de ETH, o que em dólar americano deu cerca de 152 milhões de dólares. Uma venda intensa, uma venda considerável, mas que, apesar disso, não foi suficiente para pagar os ganhos da semana. De novo, interrompeu a sequência positiva, mas não foi suficiente para zerar os ganhos que a semana estava tendo. E, inclusive, a gente consegue ver que no caso tanto do Ether quanto do Bitcoin, apesar de o mercado ter entrado em queda ao longo desse último final de semana, ao longo desse início do mês de agosto, a gente viu que as empresas, as corporações, continuaram acumulando BTC, continuaram acumulando ETH. Inclusive a SharpLink, empresa de apostas esportivas, comprou mais 54 milhões de dólares na ETH e agora detém aproximadamente 1,65 bilhões de dólares em Ether. E vale ressaltar que eles não são os maiores detentores corporativos de ETH. Eles são os segundos. O primeiro colocado é a Bitmain Immersion Tech, que tem nesse instante 625 mil ETH, o que em dólar americano dá cerca de 2,23 bilhões. E tem outras diversas empresas listadas em bolsa que estão acumulando cada vez mais Ether. E para fechar ali o top 3, para fechar o pódio, a gente tem a The Ether Machine, que agora é uma empresa apenas de tesouraria em Ether, que nem a gente pode ver pelo nome, que tem 334 mil ETH, valendo 1,2 bilhão de dólares. E isso a gente tem visto, de novo, não só com ETH. A gente vê que, à medida que o mercado financeiro, de uma forma geral, está reagindo ao tarifaço do Trump e aos dados do payroll, aos dados de criação de empregos dos Estados Unidos que vieram abaixo do esperado, a gente vê as empresas de tesouraria de criptomoedas acumulando. Mas esse dado do payroll abaixo do esperado pode significar um esfriamento da economia. Isso tem um lado negativo, naturalmente, porque são menos empregos gerados, mas pode ter um lado positivo. O lado positivo é, quando geralmente a gente tem a economia esfriando, a gente tem um corte da taxa de juros. E isso é algo que o mercado, por exemplo, já acredita que vai acontecer na próxima reunião do Fed em setembro. Se a gente olhar a Polymarket, que é aquele mercado preditivo descentralizado, né, aquele mercado de apostas descentralizado, a gente vai ver que o mercado está acreditando que na reunião do dia 17 de setembro do Fed, a gente vai ter um corte da taxa de juros em 25 pontos. Nesse instante, por exemplo, a gente já tem 73% do mercado acreditando em um corte e na segunda posição a gente tem um no changes, ou seja, sem alteração, que está na ordem de 20%. Da mesma forma como o mercado já está acreditando nisso em setembro, para outubro, da mesma forma. Outubro, o mercado está acreditando por 57% de chance de ter mais um corte de 25 pontos percentuais
e um no change, sem mudança nenhuma, de 35%. Então, esse esfriamento da economia, que tem um impacto no curto prazo, um impacto de queda, de volatilidade adicional no mercado financeiro de forma geral, para a criptomoeda pode ser benéfico. E, na minha opinião, para estoque, para as ações também pode ser benéfico. Afinal de contas, se tiver um corte da taxa de juros, a renda fixa ela fica menos interessante, e a renda fixa ficando menos interessante, a gente vê um fluxo de capital para o mercado de renda variável. Então, apesar de ter tido esse impacto negativo no curto prazo, no médio e longo prazo, isso pode ser benéfico para o mercado cripto e para o mercado financeiro de uma forma geral, falando de uma forma mais ampla. E que nem eu comentei, a gente tem visto as empresas aproveitando essa queda para quê? Para acumular ainda mais. E é o caso da Metaplanet, a maior detentora corporativa fora dos Estados Unidos, acumulou mais BTC. Eles anunciaram no dia de hoje, na manhã dessa segunda-feira, a aquisição de 463 Bitcoin, se tornando a primeira empresa pública a capitalizar justamente essa queda do mês de agosto, no caso da tesouraria de BTC. Com isso, com essa nova aquisição, eles continuaram, na verdade, não teve nenhuma mudança, mas eles continuaram na 7ª posição do ranking dos maiores detentores corporativos, com 17.595 BTC, uma posição atrás do grupo de mídia do Donald Trump, o Trump Media and Technology Group, que está na 6ª posição com 18.430. Muito provavelmente a gente vai ver ao longo do dia de hoje outras empresas anunciando novas aquisições de BTC. Muito provavelmente essa queda que a gente teve no mercado cripto foi aproveitada sim por algumas empresas, assim como a gente já teve empresas de tesouraria de ETH revelando essas aquisições. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia curiosa. Em Lugano, na Suíça, existe uma estátua do Satoshi Nakamoto. E essa estátua do Satoshi Nakamoto foi vandalizada. Ela foi roubada, ela foi quebrada e foi jogada dentro de um rio. Muita gente fala que foram foliões, porque lá está tendo uma festa nacional durante esse momento. Muita gente fala que foram foliões alcoolizados que acabaram vandalizando essa estátua. Outras pessoas falaram que foi um coletivo que não gosta de criptomoeda, mas de qualquer forma bastante curioso, porque muitas vezes a gente fala que isso é um comportamento típico do Brasil, típico de brasileiro, mas aconteceu também na Suíça. Inclusive, se você está podendo ver esse episódio em vídeo, ou através do Spotify, ou através do YouTube, eu estou mostrando nesse instante fotos justamente dessa estátua sendo recuperada. Ela foi depredada e jogada em um rio, mas a prefeitura localizou, a prefeitura vai fazer justamente a manutenção, vai fazer o fix, vai consertar essa estátua para poder colocar de volta no lugar. E, inclusive, antes dela ser localizada, alguns coletivos de criptomoeda estavam oferecendo recompensas pela localização da estátua. Então, foi localizada, eu acho que foi a própria prefeitura que localizou, e agora eles vão consertar para poder fazer a devolução para o lugar correto. Então, essa é só uma curiosidade para a gente ver que esse tipo de coisa não acontece apenas no Brasil. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, porque assim você vai ser avisado sempre que qualquer novo episódio do Giro Bitcoin for publicado. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!